Vitor Neto. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 17 de julho de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2358. Tem 5 páginas, 47 logias e 12 máximos. O tema, espectrofobia. A especialidade é a parapatologia. Quem redigiu o verbete, que já é o 8º que ela defende aqui, é a professora Lília, que está muito bem acompanhada ali. Esse é o 8º dela. Como é que é? Vocês estão com vergonha? Estão ruborizados? 8º que ela defende. Definição. A espectrofobia é o ato ou efeito da consciência, homem ou mulher, possuir medo exacerbado, ansiedade e insegurança perante a parapercepção de consciências extrafísicas. O holopensene obnubilado pelas irracionalidades. O medo da consciência em ver consciência. O receio de relatar a visão do sobrenatural. O ato de dormir com as luzes acesas, com a crença errônea das consciências só aparecerem no escuro. A paura de sonhar com a alma penada. A fobia impedindo o sono profundo e reparador. O terror noturno. O evitamento do confronto com a consciência. O ato de querer ser cego perante a extrafisicalidade. As nuances do medo. E por aí vai. Agora, depois. O temor diante da realidade extrafísica. A aparição súbita da pessoa dessomada, gerando pavor no indivíduo analfabeto parapsíquico. O encontro extrafísico inesperado com consciências assediadoras, reforçando a espectrofobia. A falta de autoconscientização multidimensional. Os autoassédios travando a clarividência. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico da terapeuticologia, com 4 ações otimizadoras para o autoenfrentamento da espectrofobia. Na remissiologia, nós temos aí, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Ansiedade omissiva, autoassédio, despertamento parapsíquico precoce, jejunice parapsíquica e parapsiquismo. Frase enfática. A frase enfática parece que está perfeita dessa vez. Né? A espectrofobia é fruto da imaturidade e autoignorantismo quanto às realidades multidimensionais, ocasionando perdas de oportunidades autoevolutivas, proexológicas e interassistenciais. Você faz predominar no autoparapsiquismo o destemor ou medo. Por qual razão? A bibliografia específica tem 4 fontes bibliográficas. Agora, aqui a mega-análise do tema espectrofobia, pelo João Paulo aí conosco. São 20 itens. Medo, covardia, insegurança, autoassédio, autobloqueio. Autoenfrentamento, paracontato, tanatofobia, desdramatização, ignorantismo. Emocionalismo, parapsiquismo, imaturidade, irracionalidade, multidimensionalidade. Parapatologia, discernimentologia, subcerebrologia, parafenomenologia e autoparapercepciologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é autodisciplinologia. O argumento é autoconsciência metrológico. Eu chamo atenção para umas coisas bem aparentemente triviais que estão na argumentação, na taxologia. São 8 fatos relativos às minudências da vida humana, para a gente ver o processo da disciplina. Agora, professora Lília, favor ampliar os seguintes itens. Fatologia, página 1, 9ª linha. A hipervigilância da consciência fóbica quanto ao possível surgimento da alma do outro mundo, gerando os comportamentos sociais desadaptativos. Tá, então essa hipervigilância é quando a criança ou o adulto, né, que tem medo de ver a consciência, ela acaba ficando muito ansiosa a qualquer momento ou qualquer situação que isso possa ocorrer. Então, na criança, essa hipervigilância, ela é vista
mas à noite, né? Quando ela, então essa pessoa, essa consciência ainda ela é imatura, né? Então ela sempre está tentando, ela está com uma atenção exacerbada, com receio ou medo que apareça a qualquer momento essa consciência, né? Esse espírito ou alma nesse sentido. E isso acaba provocando alguns comportamentos desadaptativos. Então, a própria ansiedade deslocada, a questão de alterações emocionais que podem comprometer aí a questão dela social, com os amigos, colegas ou outras situações, por ela ter essa ansiedade extrema e essa vigilância de estar sendo sempre vigiada, observada ou coisas nesse sentido. Fatologia, página 1, 8ª linha de baixo para cima. A aprendizagem social do medo relacionada à visagem. Aqui essa aprendizagem social do medo, a gente tem que pensar que a nossa sociedade intrafísica ela é muito imatura no que se diz respeito ao parapsiquismo. Então, existem ainda muitos mitos, né, em relação a enxergar consciências, das próprias questões parafenomenológicas. Então, é uma cultura inútil, uma jejunice, digamos assim, né? E isso é ensinado, é passado adiante. Então, pais, mães que são jejunos, que não compreendem nada sobre a questão do parapsiquismo, acabam passando isso para a criança e assim vai se perpetuando, né? Então, existe sim essa falta de educação parapsíquica, que pode levar sim ao desenvolvimento da espectrofobia. A parafatologia, página 2, 2ª linha. Os autoassédios travando a clarividência e os autobloqueios energéticos encefálicos advindos dos medos, ocasionando receio parapsíquico. O próprio medo, independente aqui eu falando tanto do infante quanto do adulto, ao meu ver, ele está vinculado com a questão de assédio. Então, primeiramente do autoassédio, que pode ser originado através do próprio ignorantismo, do parapsiquismo, que isso vai gerando para ele próprios bloqueios pensênicos mentais, né, sobre essa questão do parapsiquismo, da parafenomenologia, e também assédios externos. Então, que seria o heteroassédio, né? Então, essa forma da pessoa pensar de não aceitar ou tentar fugir de uma realidade multidimensional acaba fazendo com que ela bloqueie a sua parapercepção. Então, aquela pessoa que não quer ver além do físico. Então, ela mesma acaba se autobloqueando para ela não ter mais essas parapercepções. Porque, para ela, ver além do físico ocasiona mal-estar. Então, compromete ela emocionalmente. Então, ela acaba travando e gerando esses bloqueios. A parafatologia, página 2, 4ª linha. A ignorância dos autopotenciais parapsíquicos. Então, uma pessoa que ela é fóbica, né, relacionada tanto com o parapsiquismo, enxergar consciência, ela acaba desperdiçando os seus potenciais. Então, o primeiro potencial desperdiçado é essa questão parapsíquica. Então, todos nós temos, sim, essa sensibilidade energética, essa sensibilidade parapsíquica, em vários níveis. Então, tem pessoas que têm mais, outros menos, e assim por diante. Aquela pessoa que não enfrenta essa realidade, essa sua qualidade, até mesmo trafora, ela tenta passar por cima, ou tentar não identificar isso, ou não tentar compreender ou estudar como que ela funciona em relação às energias e o parapsiquismo, ela está perdendo, né? Então, ela acaba não vendo esse potencial dela. Já faz alguns anos que somente consigo dormir bem quando meu quarto fica escuro. Se fica alguma luz acesa ou porta aberta, observo que acordo várias vezes durante a noite assustada, com a impressão que alguém está no quarto. Não recordo nunca de ter visto alguém. O que pode ser isso? Isso aí, primeiro, é a nictofobia. Isso é o medo do processo do escuro. Quem está perguntando para mim e para você aqui. Tá. Agora, a segunda coisa é o seguinte. Então, você tem uma fobia de criança, que é o medo de escuro. E isso aí deve ter criado algum estigma na fase infantil, quando você era criança. Agora, veja, se nunca aconteceu nada, qual é o problema de você ter medo? Não tem razão de ser. Do chão não passa, ninguém morre, a consciência não morre. Então, qual é o problema disso? Você tem que dar um jeito em você, criar vergonha na cara e acabar com isso. Outra coisa, dormir, fechar as pálpebras, assim, cerrar as pálpebras, deixar a luz acesa, faz mal para os olhos.
povo acha que isso não é bom para o processo de visão, entende? A oftalmologia. De modo que são duas coisas negativas aí simultaneamente. Você tem que dar um jeito nisso aí. Você quer falar alguma coisa também? Todo medo, a base dele é irracional. Pois né? é. Então, é importante Esse é a pessoa... o medo, o terror noturno. Isso, e é muito... se a gente começar a ver, tem medos que são muito relacionados com a criança, como o Valdo comentou, porém, quando se perpetua na adultidade, é pior ainda. Então, é um sinal de infantilismo muito sério da personalidade. Então, vale a pena aquela técnica da agora já, né? Aqui, agora já, né? Tipo, enfrenta logo isso, que não tem motivos, né? Eu queria falar aqui sobre a revista Consciência. Quem pesquisa, lê. Se quiser fazer assinatura, é só preencher aqui a ficha. Agora, eu quero dizer que tem aqui, se alguém quiser ver, ó, está aqui a última edição da revista Consciência. Agora, o que se passa? É a 8ª semana da INVEX, é o volume 15, número 3. É o 10º Congresso Internacional de Inversão Existencial, que ele está prosseguindo e vai até depois de amanhã. Agora, aqui ó, tem uns artigos muito interessantes. Agora, tem uns que até é bom a gente chamar a atenção. O Inventário Invexológico Pessoal, o balanço da fase preparatória da PROEX. É da professora Cristiano Ferrari. Agora, nós temos um outro aqui, que é do Marcelo Pascolin, sobre as metas do inversor aos 30 anos de idade. Aqui, ó, vale a pena a pessoa ver uma tabela que está aqui das metas do inversor aos 30 anos de idade. Vale a pena ver isso. Muito bem bolado, muito bem estudado. Outra coisa também que tem aqui, tem a carta de esclarecimento da CCCI sobre o livro Teática da Invexologia, do Flávio Amaral. Aqui, então, está falando, especificando tudo que aconteceu aí com o processo do livro que ele lançou. De modo que eu aconselho vocês verem esse volume da revista Consciência. E agora eu entrego a professora Lilian para vocês. Valdo, eu queria comentar só uma coisa na última pergunta, né? Eu falei do medo, que todo medo é irracional. Então, a gente vê que existem medos que são racionais, que são aqueles em que realmente existe algum objeto, alguma situação que gere ameaça ou sobre a própria preservação da vida. Então, para preservar, a pessoa ela tem certo medo e isso é positivo. Então, um exemplo disso se viu uma cobra, você vai ter medo. Então, você não vai mexer com a cobra, né? Então, diante disso, você vai tentar se afastar. Isso é positivo, isso é inerente a todos nós. Porém, existe um medo irracional, que é aquele que não tem fatos ou não há situações em que vão gerar alguma ameaça à pessoa. Então, é nesse caso em que foi colocado do ambiente escuro e a pessoa ela sempre ficar com uma ansiedade ao dormir ou algo nesse sentido. Então, logicamente, não vai ter nada. Então, se ela acender a luz, não tem nada. Se apagar, não tem nada. Não vai ter nenhuma situação, né, que vai gerar alguma ameaça à pessoa. Então, eu quis dizer isso. Vou continuar falando, então. Pode aproveitar. Então, esse tema da espectrofobia eu achei interessante, porque eu estou acompanhando o acoplamentário há um período de tempo, né? Eu acho que eu já fiz mais ou menos quase 80 acoplamentários. E eu achei interessante que a maioria das pessoas, a dificuldade delas, ou a trava da clarividência, tem esse medo. Então, esse medo de ver mesmo a consciência. Então, ela chega aqui adulta, né? E ela vai lá no acoplamentário, não consegue ver nada, aí no debate ela começa a vincular o medo que ela tinha na infância, de ver a consciência e ver que ela mesma está bloqueando a questão dos parafenômenos dela, que no caso é a clarividência. Então, é um tema simples, porém importante, no sentido de a gente começar a se perguntar, né? A se questionar quais são as travas nossas em relação à questão do parapsiquismo, né? Então, eu vi que existem realmente pessoas que estão tentando aí superar esse medo e, às vezes, nem sabem que possuíam esse medo, né? E que não estão desenvolvendo o parapsiquismo por causa disso. Lilian, sim, na página 2 da parafatologia, a penúltima linha e a última, item, perdão, desculpa.
o penúltimo item e o último item, que tem a ver com o que justamente você está falando. A TENEPS? É isso? Autopesquisa Opa. dos acoplamentos energéticos e da clarividência, otimizando o destemor perante os espectros. Isso. Aqui eu quis colocar que a autopesquisa é a questão da pessoa começar a querer entender o que ocorre com ela relacionado ao parapsiquismo e à parafenomenologia. Então, ela querer ser pesquisador. Então, teve alguma situação, uma ocorrência, um parafato que aconteceu com ela, em vez dela se omitir e ficar com receio, com medo e não enfrentar essa realidade, a autopesquisa é ao contrário. Então, ela vai tentar compreender o que é isso que eu não estou entendendo e que está me gerando mal-estar, né? Então, a autopesquisa, ela proporciona, até um certo modo, um autoenfrentamento. Então, quanto mais ela começar a compreender como é que ela funciona energeticamente, através dos acoplamentos energéticos diários, né, das clarividências, ela vai diminuindo, porque ela vai criando sinapses com essa pesquisa. Ela vai ampliando o pensamento dela. Então, ela vai saindo do intrafísico e vai começando a ver outras realidades em que ela não estava habituada. Então, essa criação de neossinapses, com certeza, vai diminuindo os receios, os medos, as imaturidades dela, vinculada ao parapsiquismo. A última, deixa eu ver. A TENEPS elucidando didaticamente a interassistência, promovida na conexão entre consins e consciexes. Aqui tem um caso interessante que, num curso, acho que foi no acoplamentário, chegou uma aluna em que ela fazia TENEPS há um bom tempo, não lembro aqui com exatidão o período, mas era mais de um ano, e ela relatou que ela fazia TENEPS com a luz acesa, porque ela tinha medo de ver os atendimentos ou consciexes. Então, isso foi bem interessante. Então, ela começou uma técnica que praticamente é parapsíquica, energética, e ela não observou um travão inicial dela, que seria o medo. E ela tentou fazer a TENEPS. No fundo, ela começou a ver que ela não fazia TENEPS, né? Por quê? Porque ela não queria ela tentava ao máximo não ter essa correlação, essa conexão com esses paracontatos. Então, aqui eu coloquei ao contrário, né? Então, a pessoa, para ela começar a se desenvolver no sentido evolutivo, o parapsiquismo ele é essencial. E a TENEPS, ela nos mostra isso, ela elucida esse fato. Então, é importante a gente começar a aprender a ter essa interação nos paracontatos com SINs e com SIEX e desmistificar, desdramatizar essa condição, tirando receios, medos, para a gente acabar, para proporcionar a nós mesmos essa autoevolução. E também a gente consegue propiciar, através do parapsiquismo, uma assistência maior. Então, isso que eu tentei enfatizar. Né? E uma coisa interessante desses paracontatos é que a gente cresce muito. Então, eu vejo assim que cada vez que você consegue perceber uma consciência, independente da qualidade energética ou o nível evolutivo dela, você aprende muito com esse contato. Então, é isso que a gente tem que tirar proveito. Quem tem medo, ele já trava esse contato. A primeira coisa que eu vejo de uma pessoa que tem medo de consciência é que ela não tem abertismo consciencial. Primeira coisa. Ela tem um nível de apriorismose muito grande. Então, ela quer apenas uma realidade dela, intrafísica, né? Ela não quer expandir esses contatos, né? Então, isso é bem interessante a gente começar a se questionar, né? O que eu ainda tenho travas ou medos relacionados ao parapsiquismo? Eu estou trazendo medos aqui que são, digamos, até um certo ponto, são exagerados, né? Assim, mas é importante ver as sutilezas dos medos. Então, já vi casos também no acoplamentário da pessoa ter medo de consciência deformado. É específico. Se ela vê oriental, se ela vê não sei o que, não tem problema, ela vê. Agora, chegou na base do hospital e ela está vendo consciências que estão necessitadas e que, às vezes, estão transfiguradas, não por opção delas, mas por questão assim, de patopensenidade, que aquela consciência não consegue colocar a forma, imprimir a forma dela com qualidade, a pessoa se afasta da assistência. Então, isso é muito sério. Esse afastamento que a gente dá à assistência, eu vejo que isso que tem que melhorar. Essa é a condição essencial. O que eu estou trazendo da espectrofobia não é simplesmente de ver, o medo de ver a consciência.
Tem algo mais profundo nisso, né? É a pessoa não quer fazer a assistência a qualquer tipo ou qualquer condição de consciências. Eu lembro do professor Mário Oliveira, que tem dito que a pessoa muitas vezes freia inconscientemente a possibilidade de algumas ocasiões, algum tipo de fenômeno, ela bloqueia. Isso, ele tem dito nos seus cursos isso. Se esse medo não é trabalhado, que nem, vamos pegar no caso de uma criança, né? Se ela tem esse medo de ver essas consciências e isso ela não trabalhou ao longo, né, daquele período, provavelmente se ela não tiver essa capacidade, né, dependendo do temperamento dessa criança, a tendência dela é retrair. Então ela vai tentar ao máximo a não ter parapercepções. E isso, de uma certa forma, é consciente, no sentido que ela sabe que aquilo gera mal-estar, né, para ela, enxergar uma realidade que nem todos enxergam, né, questão do parapsiquismo, e ela acaba auto-bloqueando-se energeticamente. Tá? Mas isso depende muito de consciência para consciência. Né? Então, tem casos de crianças que passaram por traumas vinculados com enxergar consciências, não tinham no meio familiar alguma explicação que dessem a ela um cabedal de informações para ela, né, pesquisar ou algo nesse sentido, porém, saíram disso através da própria curiosidade, perguntaram para outras, né, tiveram outros contatos, né, que encaminharam essa criança de uma melhor forma. Então, tudo assim, você tem que ver caso a caso. Caso a caso. Uma última pergunta. Página 3, interaciologia, o item. A interação, visão dogmática, é essa? Isso. Mentalidade disfuncional, relacionada ao medo de consciência. Isso. Então, aqui, essa visão dogmática o que a gente mais vê dentro dessa sociedade intrafísica é a questão do dogma, das religiões. Então, quando uma criança ou um adulto ele começa a abrir, né, essa visão intrafísica e ele começa a adentrar na multidimensionalidade, e ele relata isso aos colegas ou familiares, normalmente o argumento que eles usam ou bem o argumento dogmático, né? Então, isso é pecado, ou isso não existe, você está ficando louco, ou levam para sessões de desobsessão, ou tentam ao máximo levar para outras, que nem levam para o espiritismo, né? Aí vão, ou até mesmo vão desenvolver a mediunidade dessa criança, mas através de dogmas, né? Então, ela vai começar a ter entendimentos diferenciados da multidimensionalidade. Então, eles já começam a rotular ou padronizar aquele parapsiquismo. Né? E outros não, levam a criança para não ter mais parapercepção, que são os bloqueios dos chakras, levam lá na benzedeira e assim por diante. Então, não existe um esclarecimento mais assim, apropriado para a pessoa começar a se questionar e ver como que é o parapsiquismo, sem dogmas, né? Simplesmente ver que é uma realidade palpável, que está aí, né? Todos nós podemos ter esse contato e que não há necessidade de ter algo tão assim padronizado, mistificado, dogmatizado em relação ao parapsiquismo. E isso pode gerar essa questão dos próprios bloqueios, né? Então, dessa mentalidade disfuncional. Então, o que é mentalidade disfuncional? É que ela não está adaptada, ela não é funcional. Então, a criança, quando ela é dogmatizada com o parapsiquismo, ela acaba tendo crenças ou pensamentos, ou, digamos assim, esquemas mentais que vão estar totalmente estruturados em alguns princípios da religião que foi colocada para ela. Então, ela começa a colocar nas condutas pessoais dela essa forma dogmática de viver. Então, ela é uma lavagem cerebral, né? Então, ela é uma lavagem cerebral. Tá? O contraponto disso é a conscienciologia. Então, a gente faz o máximo esforço para fazer o quê? Desenvolver tanto a criança ou o adulto que chega aqui com dificuldades no parapsiquismo. A primeira coisa que a gente faz é estimular a crítica, a autocrítica da pessoa. Ela aumentar a autopercepção dela, tanto energética, parapsíquica, né? Ela começar a reavaliar valores,
né? Reavaliar a sua manifestação como um todo, o que seria essa manifestação, comportamentos, atitudes, né? Por que ela tem receio, por que ela tem medo, qual é o estado emocional dela, né? Começa a desdramatizar a situação, e aí ela começa a andar pelas próprias pernas, não existe dogma, a gente quebra isso, né? Então isso é muito interessante. Ô, Lilian, aqui no ar. É bastante pertinente esse tema, por conta que, quando a gente em sala de aula, a gente, de fato, encontra as pessoas com grande dificuldade de estar lidando com esse parapsiquismo, ou lidar com as consciências mesmo, né? Fora tudo isso que você já falou, tudo que você já expôs, subiu a palavra, mas... Desdramatizar? Desdramatizar. Você teria alguma técnica mais eficiente para a pessoa, um exercício mais eficiente? O que eu já fiz, né? Então, eu vejo assim, a pessoa, se ela identificou que ela tem algum receio vinculado com a área do parapsiquismo, investir no desenvolvimento parapsíquico. Então, eu investi no acoplamentário, investi em cursos em que você vai ficar exposto a isso. Lembrando, parapsiquismo é 24 horas. É na tua manifestação diária. Eu estou falando de cursos para você, porque esses cursos, eles propiciam como é que eu posso dizer? Você fica dentro de um laboratório e ali é um local otimizado, em que ele expande a sua realidade. Isso é muito sério. Então, ali é tudo preparado, e você começa a enxergar lacunas que você não estava enxergando antes. Então, você começa a ver maneiras que você pensa, e a maneira em que você visualiza, interpreta os fenômenos de uma forma mais realista, tá? Dentro desses cursos, esses cursos são como se fossem uns bolsões. Então eles tiram basicamente os assédios assim para a gente ficar pensando melhor, né? Começando a ver como é que eu penso quando vem uma consciência, o que eu sinto, ou dramatizo mais, né? Então isso é muito importante. Outro aspecto é você trabalhar a tua intraconsciencialidade. Então, aí entra o conscienciograma, a consciencioterapia, a própria autopesquisa da pessoa. Então, você investigar a fundo. Isso é muito importante no medo, qualquer tipo de medo. A gente enfrentar. Então, identificou que você tem algum receio, começar a perceber qual é o mal-estar que isso me ocasiona. Por quê? Por que eu fico assim? O que isso me gera? Quais são as situações que me geram esse medo? Qual o tipo de consciência que eu não consigo um para-contato adequado? Ou eu fico dramatizando as situações, né? Então, isso é muito importante. Agora, o medo é uma emoção, ok? Então, se a gente começar a utilizar o discernimento e a racionalidade, a gente supera o medo. Que, na verdade, a gente tem medo de coisas que a gente ainda não tem, uma vivência adequada. Por isso que gera o medo. Quando você começa mesmo, né? A racionalizar isso começa a diluir. Então, por isso que é importante esses cursos, é importante o que a gente faz aqui dentro da própria conscienciologia, né? E a gente começa a quebrar alguns preconceitos que a gente tem. Isso é o mais sério. Não, isso tá tudo correto, mas é que em sala de aula mesmo você tem muita gente com medo. Sim. É um drama mesmo. É. Valeu, ótimo. Obrigada. Lilian, aqui no ar, atrás de você. Sim. Eu queria, na página 2, a 6ª linha, a inovação para com os amparadores. No momento em que você não quer enfrentar o seu medo perante as consciências, de visualizar as consciências, no fundo, a gente está esnobando até mesmo a assistência, né? Então, isso é muito sério. Teve uma vez, que eu vou trazer uma vivência pessoal, que eu tinha receio do parapsiquismo. E teve uma vez que para mim foi marcante. Eu estava num local específico e ouvia consciências, eram grupos de consciências, na verdade, né? E eram, assim, visualmente necessitavam de assistência. Então, parecia um SUS. Imagine a sala do SUS, né? A fila e tal. Eu vi aquilo, eu vi aquele cenário. E a primeira reação minha foi que dê a porta de saída, né? Onde eu vou? Para onde eu vou, né? A primeira coisa que me passou foi essa, que deixa eu, né? Para onde eu vou? Eu meio queria fugir dessa situação. E nesse mesmo instante que eu pensei isso, veio a ideia. Você não quer trabalhar assistência? Você não quer se formar aí em fisioterapia, porque eu não era, né? Formada e tal. E eu pensei, sim, claro, eu quero ajudar as pessoas. Então, por que você não ajuda essas consciências? O que faz você não auxiliar essas consciências? E aí eu quebrei, eu entendi, quebrou. Eu falei, que maturidade, que infantilidade.
Então, elas estão ali, são iguais a mim, só que estão numa condição diferenciada, porém necessitam dessa assistência, né? Então, eu vi da esnobação que eu tinha, por orgulho, por comodismo, preguiça, de não aceitação desse meu trafó, e estava prejudicando uma questão até prioritária, que era a questão da interassistencialidade. Então, aquele grupo, no fundo, me ajudou. Em vez de eu ajudar, eles me ajudaram, estavam precisando. Então, isso foi muito interessante. Isso, para mim, foi um impacto que aí eu comecei realmente a valorizar a questão parapsíquica de uma forma mais madura, adulta. E eu comecei a ver a importância disso dentro dessa dinâmica que a gente faz da assistência. Tá bom, obrigada. Aqui no B. Sim. Na página 3, tem a mitologia, o mito de Anubis, o deus da morte. Podia dar uma explicação sobre isso? Tá. O mito de Anubis, Anubis era um deus egípcio, né? E que é aquele com cabeça de... Não é águia, não é cachorro. Eu lembro, já lembro. Não é isso, não. Não é águia, tem um nome disso. Depois eu lembro, gente. Mas, enfim, ele tem a cabeça de um animal, como todos, né, os deuses egípcios, mas ele era referenciado pelos egípcios no sentido de a vida além da morte. Então, por isso que eu coloquei aqui. Tá? Então, ele era considerado o deus da morte, mas estava vinculado a essa questão dessa multidimensionalidade, né, de não parar, a vida não parar só no intrafísico. Sim? Alô? Bom, Lilian, aqui na fotologia, na sétima linha, fala a emocionalidade exacerbada ofuscando a compreensão da clarividência. Você poderia ampliar um pouquinho mais? Sim. Então, qualquer emoção exacerbada, ela vai ofuscar, primeiramente, a nossa racionalidade. E provavelmente, né, geralmente, vai também ofuscar a questão da nossa interpretação com o fenômeno. Então, a gente acaba perdendo aquela realidade ou aquele parafato, que é, no caso aqui, a clarividência. Então, eu relacionei isso com o verbete no sentido disso. A fobia é um medo, né? E como a gente está falando da espectrofobia, desse medo exacerbado, então pensa, a emoção ela já está, digamos, dominando aquela consciência. Então, tudo que vem a ela, pelo fato do medo, ela vai interpretar de uma forma errônea. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado nesses níveis emocionais, né? Para quem não tem espectrofobia, vale a pena a gente começar a pesquisar a nossa questão emocional. Então, quanto mais tranquilos e maduros estivermos com as nossas emoções, mais a gente vai conseguir acessar a questão lógica do discernimento, né? E isso favorece a compreensão maior dessa realidade multidimensional. Tá? Um fato que a gente observa muito dentro das dinâmicas, dos cursos, né, que vinculam com o parapsiquismo, é quando a pessoa ela demonstra, através dos comportamentos dela, né, que são observáveis, né, muita ansiedade, muita expectativa, o relato dela ela fica irracional, ilógico. Isso eu já observei dentro do acoplamentário. E, às vezes, a gente busca essa pessoa para compreender melhor o relato, porque a gente faz pesquisa lá dentro, né? E isso é muito sério. A própria pessoa relata, eu estou emocionada, mas eu vi... às vezes, ela confunde o que ela viu, né? Então, às vezes, ela começou a ter a parapercepção de uma transfiguração de uma consciência. Mas ela ficou tão emocionada com aquilo que ela viu tudo deformado. Então, ela já começou, é medo, é raiva, está tudo contra, é negativo. E, às vezes, não. Ela só vivenciou o início do princípio, do começo de uma clarividência, mas a emoção dela já tumultuou toda a percepção. Então, isso é muito importante. Então, se a gente quer desenvolver o parapsiquismo, eu vejo, tem que ter estabilidade emocional. Então, é necessário mexer com aspectos intraconscienciais, sérios, né? Para a gente amadurecer mais, para tentar compreender melhor esses parafatos. A verbetógrafa, favor abordar os seguintes itens. Primeiro, parafatologia, página 2. Sexta linha de cima para baixo. A esnobação para com os amparadores extrafísicos através da negação do autoparapsiquismo. Tá.
Então, essa esnobação, então, no momento em que você não quer ver uma realidade multidimensional, que é através do medo, desse receio, você tenta bloquear essa percepção, então, no fundo, você está sonegando assistência. Então, você não está trabalhando, você não quer fazer assistência a essas consciências. E com isso, com esse pensamento, nos leva, né, a abordar a questão de não aceitação do próprio amparo. Então, se você está negando a assistência de enxergar uma consciência e tentar interagir, fazer nesse paracontato, a gente também não tem acesso ao amparador, né? Na quinta linha de baixo para cima, aí perto, o ato de saber para conviver com as consciências. Ok, então essa paraconviviologia, né, a convivência com consciências, ela é necessário. Então, o saber conviver, ela é a gente, primeiramente, ter maturidade íntima, sincera, conosco e com o parapsiquismo, para a gente ter uma harmonia nessa interação. Então, o medo trava tudo, né? Então, o medo faz a pessoa ela ficar mais isolada, energeticamente. Então, energeticamente, ela já vai se encapsular, ela não vai ter esse contato. Então, fica mais difícil esse acesso a essa consciência fóbica, né? Então, é isso que eu estou tentando enfatizar. Penúltima linha aí. A TENEPS elucidando didaticamente a interassistência promovida na conexão entre consim e consciência. Então, a TENEPS, ela elucida, né, evidencia a imaturidade da consciência fóbica. Então, ela está perdendo oportunidades evolutivas, assistenciais, pelo simples fato dela ser teimosa, né? De não tentar ver além do que ela está vendo, né? Dela tentar superar esses receios e conseguir colocar em prática suas potencialidades parapsíquicas. Por que disso? A TENEPS ela é extremamente assistencial e ela realiza um crescimento tanto do tenepsista quanto daqueles assistidos que estão lá. Então, essa conexão com Sim e com CX, quando está harmonizada, ela favorece a todos. Então, isso quebra de vez a questão da espectrofobia, dessa imaturidade. Professor, há algumas semanas o senhor mencionou o Ultra Preventive Third e disse que o comprava via internet. Tentei adquiri-lo pela Amazon e obtive uma resposta de que sua importação estava vedada, amparada por determinada lei. Poderia me indicar como faz para comprá-lo? Tenho bastante interesse, pois sou uma adulta madura, com cardiopatias leves, hipertensa, tive AVC isquêmico em 2004. Como sequela, tenho lapsos de memórias que compenso com o uso do Tanaka 80. Acredito que o Ultra Prevent irá me ajudar sobremaneira. Olha, atualmente, quem comprou para mim é uma amiga que tem que viajar, porque ela faz serviço internacional e ela traz dos Estados Unidos. Agora, um lugar que é fácil é Miami. Quem vai a Miami, compra lá. Tem um jeito de comprar. Se me der o e-mail dela, eu mando a resposta. Não, você tem que pegar o e-mail lá. Eu vou dar o nome. Ó, nós vamos dar o nome, eles vão te pegar o e-mail e ela, então, te dá a resposta. Tem um jeito. Agora aqui, professor, no livro psicografado por Vera Marchesini, A Casa do Escritor, há uma comunidade extrafísica que tem como especialidade a escrita. Essa comunex teria alguma relação com a comunidade conscienciológica, a escrita dos verbetes e cursos livres e com pandeiro e interlúdio? Essa pergunta surgiu antes de eu saber do curso Pandeirologia de ontem. Considere isso uma sincronicidade. É adequado analisar tal fato dessa forma? Quais seriam as indicações para eu ter ideia de que participei do pandeiro? Como promover retrocognições a respeito do último período intermissivo? Olha, o processo você tem que trabalhar com os problemas aí do parapsiquismo. Agora, eu não sei nada desse caso aí, dessa casa do escritor. O espiritismo está cheio de comunex literária, de tudo quanto é jeito. Desde que começou o processo de Nosso Lar, tem um monte delas. Agora, preciso saber o que é. As que nós estamos falando é coisa que eu vivi com isso. Então, o negócio não é só psicografia, não, é vivência. Agora, para estudar isso, vamos estudar o parapsiquismo. Começa pelo EV. O que levou a verbetógrafa a escrever esse tema? Você tem medo de ver consciência? Não, não Essa tem. não é. Pelo tanto de acoplamentário. Está falando é porque não tem medo.
O povo que tem medo nem fala, não fala disso. Não, mas eu vi esse tema, eu achei importante retratar a espectrofobia pela experiência que eu estou tendo dentro do laboratório acoplamentário, que eu venho acompanhando uma turma já há algum tempo, e eu vejo que a grande parte das pessoas que chegam ali não conseguem desenvolver a clarividência porque teve um medo infantil, não conseguiu trabalhar com aquilo, e aquilo ocasionou bloqueios do frontochakra, coronochakra em si, e agora elas estão tentando aí recuperar esse tempo perdido, né? Então foi por isso. Professora Lília, já tive sonhos, provavelmente projeções, onde, no momento em que percebi que estava diante de uma consciência, despertei devido ao emocionalismo. Já fiz o acoplamentário e não tive clarividência. Quer dizer, deve ter feito uma vez só, né? Provavelmente. Não foram as 80 suas. Contudo, gostaria de ver consciência para compreender o que me rodeia, mas mesmo fazendo exercício de clarividência em casa, não consegui. Pode ser algum travão de outra vida? O que você recomendaria, além do trabalho com energias e exercício de clarividência? A questão do emocionalismo, ela falou ali, né, Valdo? Aquele emocional. Se você está com processo muito emocional ainda, essa emoção exacerbada, ela vai interferir na questão do parapsiquismo. Trava tudo. Trava tudo, não tem como. Então, por isso que a gente recomenda fazer... E a pessoa fica casca grossa. Fica, ela permanece, né? É o termo que a gente usa. Então, por isso que a gente recomenda que você, pelo menos é o que eu fiz comigo, né? Não é fazer uma vez, uma tentativa de clarividência, uma tentativa, então eu tenho que insistir nisso. E outra coisa é a questão da sua estabilidade emocional. Então, começa a ler mais sobre o assunto, desdramatizar essa situação, né? Ver, pesquisar mais os assuntos de parapsiquismo, se habituar mais com isso, para formar aí sinapses, diminuir teu emocional, e nas práticas, com o tempo, com a persistência, isso vai diminuindo. Agora, eu gostei dessa piada, desse falar que você escreveu o artigo que está com medo. Essa é terrível. É justamente o contrário. Tem que falar isso aí, que uma pessoa, quando tem medo, ela evita o assunto. O medo faz isso, né? Você está enfrentando o assunto com todos os detalhes, mostra que não tem medo nenhum. Falta de... Lília. Lília? Sim. Sim. Na quinta linha de baixo para cima, a postura pessoal de vítima permitindo o acompliciamento com assediadores. Poderia falar um pouquinho desse mecanismo, como que funciona e como que a vítima ela pode superar isso? Essa postura de vítima, essa pessoa, essa consim que ela possui essa espectrofobia, eu vejo que ela tem essa condição vitimizada. Então, o que seria isso? Então, a falta de autoenfrentamento dessa pessoa com a realidade extrafísica já denota isso. Tá? Então, ela sempre tem um argumento, o relato dela com a vivência do parapsiquismo dela é sempre muito emocional. Então, você vai ver que ela carrega na tinta isso. Isso eu acho bem interessante, essa questão. E o que ocasiona isso? Essa própria dramatização da pessoa, se ela não levar para a racionalidade e enfrentar isso, esse ciclo vai ficando vicioso, da vitimização, né? E isso vai cada vez mais potencializando os assédios dela. Que ela não quer ver o que está ao redor dela, ou até mesmo fazer assistência com o parapsiquismo, que ela tem, porque ela consegue ver, mas ela tem medo, e isso vai gerando alguns pertúrbios para ela. Então, ela sempre está com mal-estar, provavelmente ela deve ter labilidade parapsíquica, emocional, né, porque ela assimila, mas também não quer se enfrentar com essa realidade. Então, isso vai potencializando os assédios. Autoassédios, né, que ela tem por esse processo dela, e depois conturba com o heteroassédio. Então, como é que a gente faz para superar isso? Eu vejo assim, primeira coisa, enfrentar. Enfrentar como? Tem que ver o jeito de cada pessoa, técnicas individuais. Aí não tem, tipo, receita de bolo, mas o fato é cair a ficha da pessoa que ela tem, se ela é intermissivista, se ela está aí atenta para que ela quer se tornar uma pessoa assistencial, ela tem que colocar a mão na massa. Então, é largar a mão do egão, que no fundo essa vitimização é um egão.
Então, na verdade, ela quer ser assistida sempre, né? Ela não quer colocar o passo para frente e virar assistente. É um receio muito grande de virar assistente, nesse caso. Então, ela tem todo o potencial para ser, mas ela fica se segurando. Então, é abrir mão. Então, colocar o peito à mostra e vamos lá, vamos em frente. Do chão não passa. Nem mesmo com as questões parapsíquicas, do chão não passa. Então, a gente erra na primeira, acerta na segunda, e assim vai indo. Então, é interessante você dar uma olhada na questão aqui que eu coloquei da terapêutica. Tá? Então, na terapeuticologia, eu coloquei assim, a busca de informações técnicas. Então, por que disso? Muitas pessoas são ignorantes quanto ao parapsiquismo. Ela tem aquele parapsiquismo mais rústico, primitivo, instintivo, tá? Porém, elas não têm base nenhuma teórica. E isso gera medo para elas, porque elas não conhecem, está acontecendo algo com elas que elas acreditam, elas dramatizam aquela situação, exageram aquela situação pela falta de conhecimento e que vai gerando autoassédios nela. Então, no momento em que ela busca livros, projeciologia, assim por diante, livros de parapsiquismo, né, ela começa a criar sinapses, ou até mesmo recuperar cons a respeito, né, a recuperar essa lucidez perante o parapsiquismo. Tá? Então, aqui eu coloquei o estudo, leitura sistemática, eliminando o ignorantismo parapsíquico. Fazer leituras dos médiums, que têm biografias de médiums, que eles falam o que eles sentem, o que eles veem, o que acontece quando a consciência aparece, tipos de consciências, então coisas básicas, para ela ver que existe uma elencologia grande e que não é nada assim do outro mundo. Né? A questão da experimentação, começar a trabalhar manobras energéticas, porque, no fundo, a pessoa que ela tem um medo, ela é muito suscetível às coisas, ela é altamente influenciável. Então, se qualquer um relatar algo do extrafísico, ela com certeza vai cair, porque ela é vitimizada, tem medo, se borra nas calças e não quer enfrentar. Né? Então, ela tem que ganhar gabarito de defesa energética. Então, ela tem que começar a ficar mais segura com ela mesma, com a questão do parapsiquismo dela. E eu vejo assim, EV, essencial, fazer técnicas de acoplamento energético, clarividência facial, né? E o principal, projeção lúcida. Que no momento que ela consegue uma extrapolação de projeção lúcida, ela começa a verificar que esse mundo não é bem como ela pensou. Né? Ela começa a ter uma visão maior, ampliada, dessa questão da multidimensionalidade. Anotações e feedbacks. Não sei se ficou claro, se deu para ajudar. Lilian, aqui Sim? atrás de você. Na parafatologia, linha 5, os traumas e fissuras das retrovidas, potencializando o receio de perceber consciências. Tá. Como que é isso? Por expandir? Eu coloquei assim, são hipóteses, né? Então, como existem traumas físicos que a gente tem e ocorre conosco, né? Inevitavelmente, também a gente tem traumas de outras vidas. Então, às vezes, uma pessoa que ela tinha um bom desenvolvimento de clarividência, do parapsiquismo, numa outra vida, ela foi foi evitada, foi isolada devido a esse parapsiquismo exacerbado, e ela teve que, de alguma maneira, não conseguiu trabalhar com isso, digamos assim, criou um trauma, um trauma emocional, ela pode levar isso para uma outra vida. Então, ela não conseguiu trabalhar com isso, e nessa vida ela vai ter dificuldades. Então, às vezes, aquilo, quando ela começa a acentuar o parapsiquismo dela, ela acaba recordando coisas que nem mesmo ela sabe, no sentido, às vezes ela não rememora a vida passada, mas ela rememora a emoção que ela sentia. Então, ela vai se sentir assim como se fosse perseguida, como se ela não pudesse falar sobre o parapsiquismo, porque o grupo não entenderia. Então, são coisas nesse assunto. E esses traumas podem, sim, a potencializar essa questão dos medos e receios, mas aí é na questão da exposição dela perante o parapsiquismo. Não sei se ficou claro, tá? Mas isso é um dos exemplos que pode ser dado. Lilian, em efeitologia, na terceira linha, o que seria o efeito bumerangue da fuga do parapsiquismo? Então, se a gente pensar assim, que todos nós temos parapsiquismo. A fuga desse parapsiquismo para uma pessoa que ela é intermissivista, que ela se coloca nessa condição de intermissivista, é muito sério. Então, tudo vai dar na cabeça dela. Então, ela pode até conseguir fugir 1 ano, 2 anos, né? Mas tudo vai rodear ela para uma assistência maior. Então, esse efeito bumerangue é nesse sentido.
Então, é a questão da pessoa não querer virar assistente e ter todas as condições necessárias para começar isso. Então, pelo fato da pessoa ficar omissa e não se enfrentar nesse sentido de assistência multidimensional, pode sim dar na cabeça dela. Por que dar na cabeça dela? O que poderia dar, né? Vamos falar assim. A própria questão emocional dela. Então, se ela não trabalha com os medos agora, esse autoenfrentamento, provavelmente ela vai criar situações onde vai gerar cada vez mais mal-estar, vai gerar mais ansiedade, pode gerar aí doenças até mesmo psicossomáticas, né? Porque ela acaba gerando esse mal-estar, né, emocional e transferindo isso no corpo dela. Pode também gerar alguns transtornos psiquiátricos, pode gerar. Então, e aí por diante. Então, tudo acaba dando na cabeça dela. Então, isso é muito importante a gente colocar, né? Porque hoje nós temos ferramentas necessárias que qualquer um de nós podemos utilizar para diminuir e até mesmo eliminar esses medos irracionais, que é o caso da espectrofobia. Lilian, aqui em cima no A, Pedro, queria que você comentasse duas coisas, na interaciologia, explicasse mais essa interação, e na antagonismologia, sobre o antagonismo parapsiquismo intelectual e parapsiquismo cerebelar. Tá. Essa interação, visão dogmática, mentalidade disfuncional, é no sentido que muitas pessoas, pegando aqui a sociedade intrafísica, tá? Então, muitas dessas pessoas, dessas consciências, elas sofreram lavagem cerebral através de algum tipo de religião ou seita, ou de misticismo em geral. E essa forma de lavagem cerebral da própria religião, ela muda a própria mentalidade daquela personalidade, ficando disfuncional. Ela acaba reagindo, ou ela se comporta com o parapsiquismo de acordo com o que ela recebeu de princípios e valores da religião. Então, tem religião que nega totalmente o parapsiquismo, que isso é demoníaco. Ela vai atuar assim. Cada vez que ela tiver alguma parapercepção, ela mesma cria comportamentos punitivos para ela mesma, repreensores, para que ela não tenha mais aquela atitude. Por que disso? Porque ela quer ser aceita naquele grupo que ela valoriza. Isso é questão de afeto, né? Então, todos nós temos isso. Então, ela quer ser valorizada, reconhecida. Então, a pessoa ela acaba se trancando. Esse trancamento, até mesmo emocional, cognitivo, vai levar a bloqueios energéticos, tá? E bloqueios aí da questão do parapsiquismo. Não sei se ficou claro. E a segunda que você falou é parapsiquismo intelectual e parapsiquismo cerebelar, né? Isso. O parapsiquismo intelectual é aquele em que a pessoa, a personalidade, o indivíduo, ela utiliza suas capacidades energéticas e parapsíquicas de uma forma mais racional, com discernimento. O que seria isso? Então, ela investe na autopesquisa, ela investe na discriminação da sua conduta, do seu comportamento parapsíquico, ela faz a autoinvestigação dela mesma. E, com isso, ela acaba agregando nas suas manifestações outros valores, que seriam a sinalética energética parapsíquica identificada, ela consegue fazer acoplamentos lúcidos, né? Ela já tem um gabarito com estado vibracional e assim por diante. Já a questão do parapsiquismo cerebelar é aquela pessoa, personalidade, que ela é sensitiva, possui parapsiquismo, mas ela está usando ainda de maneira inapropriada, naquele momento. Então, ela ainda está muito vinculada com o emocional. Então, ela não identificou ainda a sinalética, né? Ela ainda possui níveis ou graus de labilidade parapsíquica. Ela está muito mais instintual. Tá? Então, ela ainda não tem uma valorização ou um nível de assistência com esse parapsiquismo. Um nível, assim, digamos assim, mais elevado, até mesmo cosmoético. Ok. Ficou claro? Ok, ficou claro. Obrigado. Agora, tem uma pergunta do professor Valdo, no DAC, que ele fala aqui da complementação sobre a pessoa usar esse golpe intelectual de dormir mais cedo, acordar também mais cedo, às 3 horas da madrugada, para trabalhar à noite e aproveitar o holopensene da madrugada ali. Como é que se dá esse processo de adaptação entre a carga horária de sono? O que você pode trazer de dicas para quem quer utilizar esse método? A hora que começar é para o resto da vida. Então, a pessoa vai demorar no mínimo uns 2 anos para chegar nisso.
Por quê? Ela vai ter que diminuir, às vezes, a carga horária de sono. Uma pessoa que faz isso já não dorme mais 8 horas por dia. Entendeu? Ela vai dormir no máximo 6 horas. Agora, quanto mais jovem a pessoa, maior é o problema. Então, por exemplo, o jovem, como é o seu caso, você tem que perguntar: quantas horas eu preciso de dormir por dia? Então, você vai olhar e falar assim: não, preciso dormir 8 horas. Então, eu vou passar 1 ano tentando dormir 7. No outro ano, você procura dormir 6. Aí, você estabelece seus horários durante a noite. Então, vai dormir mais cedo com as galinhas e depois acordar com o canto do galo. É esse que é. Entende? É um processo de galinheiro. Agora, galinheiro mental somático. Você está entendendo? Agora, por quê? Porque esse período, o antilucano, que é que chama esse da madrugada, é o melhor que tem, porque tudo, a vida, durante a noite, ela se acomoda. O sono toma conta de todos os agitados da vida, agitados e agitadores. Então, você fica num ambiente mais adequado para colocar suas energias e mexer com o mental soma. Então, as suas ideias, o processo todo. Por exemplo, eu vou te contar, como é que tem sido, geralmente, a minha média de vida. Eu vou dormir às 8, 8h30 da noite. Acordo mais ou menos 1h30 da noite. Entende? Trabalho, por exemplo, até lá pelas 5 horas, 6 horas. Aí eu durmo depois mais 40 minutos, 30 minutos. E acordo para o trabalho, venho para cá. Aqui hoje de manhã, isso aqui, ó, eu vou inteirar agora 4 horas só de manifestação com o público. Mas eu vim antes, quase sempre eu venho meia hora, 1 hora antes para preparar o material que eu vou falar. Entende? Então eu gasto nisso com o povo aqui umas 6 horas. Agora, quando acaba a tertúlia, a segunda tertúlia grande, eu vou para casa, quase sempre eu durmo uns 40 minutos, que é a siesta. Quando eu posso, porque às vezes tem lá o vizinho que está batendo uma bateção danada, faz barulho demais, às vezes não dá. Tem essas coisas todas. Se a turma está trabalhando em alguma construção aí dentro, ou se não é aquele negócio para limpar, você está entendendo? A grama, 1 milhão de coisas, também não dá para dormir à tarde. Então a gente vai compensando isso aí. Agora, com isso, eu tenho 4 fases no dia. Entende? Com sono polifásico. Madrugada, manhã, tarde e noite. Entende? Cada uma eu distribuo o meu trabalho. Agora, meu serviço rende. Entende? Eu não brinco, não. O negócio rende do jeito que eu faço. Agora, de noite, eu quero que a gente trabalha mais. Outra coisa. Mais sério, com o passar do tempo, é você usar aquilo que eu chamo de pós-fácios dos originais. Você já ouviu falar nisso? Pós-fácio dos originais. Como que seria isso? Pós-fácil é aquilo que vem depois. Então, por exemplo, você trabalhou muito durante a noite, no período antilucano aí. Então, lá pelas 4 horas da manhã, você está aceso e fala assim: agora está na hora de eu parar para poder não forçar o corpo, que eu preciso de dormir um pouco. Mas na hora que você vai dormir, você está aceso. Então, o que você faz? Você começa a escrever. Você tem as ideias mais avançadas, que você já trabalhou muitas horas. Naquele silêncio da madrugada, você está com a corda toda. É o top em matéria de criatividade da sua cabeça. Então, os pós-fácios é aquilo que vem depois dos originais. Os originais é aquilo que você escreve. Aquilo que você escreveu no computador ficou pequeno perante as ideias novas que você tem na hora que você vai escrever manuscrito. Você está entendendo? Então, esses são os pós-fácios dos originais. Então, depois você escreveu, que deu esse time, assim, mas foi um aquecimento bem longo, né? Você pega de 1h30 até 4h30. Eles podem ter mais acesso a você para inspirar alguma coisa, dar uma intuição disso e daquilo, uma ideia. Entendeu? Então, isso, com o tempo, você faz muita coisa. Aí chega nas neoverpons. Eu não dou conta do tanto de ideias que eu tenho. Então, vai chegar o tempo que você vai viver igual eu. Você desperdiça as coisas. Por quê? Não tem outro jeito. Você tem excesso do processo. É muita ideia que você tem. Eu tenho ideia que eu posso escrever 500 livros.
Eu não vou fazer isso. Eu olho o prioritário só e fim de papo. Entende? Uma outra coisa, eu não sofro com nada disso. Entende? Meus olhos já secaram há muito tempo. O lacrimário não existe para mim. Você está entendendo isso? Uhum. Sim. Lacrimário é coisa de beata, que chora toda vez que vai lá para ver um santo, uma coisa ok. Isso é o lacrimário. Você entendeu aí? Então, o problema todo, a coisa mais séria e grave, é que você tem que demorar uns 2 anos para dominar isso. Porque senão, em vez de ajudar, você vai piorar a sua cabeça. Até a questão de memória fica Por exemplo, comprometida. você não pode ficar nunca bocejando sem parar, porque está com sono. Não pode. Está entendendo? Você tem que estar em dia, com sono, com o corpo bem disposto. Outra coisa, eu ando na esteira aeróbica, eu faço exercício. Meu banho é banho atlético. Eu não passo assim, ó, sabão no meu corpo, eu faço massagem no corpo inteiro. E faço também, às vezes, exercício calistênico. Como é que é esse exercício tem uma que eu no falo banho? muito aqui, ó, que é para pessoa de idade, que é a do agachamento. Agachar e suspender, por causa das pernas. Que depois dos 50 anos, suas pernas pifam, todo mundo. Então é preciso cuidar, tem que fazer oxigenação, a musculação, os ligamentos, tem que funcionar com isso. Esse banho atlético já escreveu sobre isso também? Tem Já, documentado? tem tudo isso aí. Na enciclopédia tem muita coisa disso. Olha lá. Agora, outra coisa, já que você tocou nessa questão de estudo, você fica várias horas seguidas, né? Já comentou várias vezes que é bom a pessoa ficar muitas horas. Eu vou é 7 horas, intelectualmente, sem parar. Agora, de vez em quando, você tem que lavar, levantar, dar uma desculpa qualquer de fazer xixi, tomar uma aguinha. Isso faz parte para variar, para você não ficar sempre na mesma posição. Que a maioria dos livros de técnicos de Uma outra estudo... coisa, tem que usar tudo o processo correto, de sentar no computador, olhar como é que você faz, a iluminação daquilo que tem. Por exemplo, ó, você está vendo isso aqui, ó, esse porta-livro? Eu tenho isso de todo lado do meu escritório. Tem listagens, enumerações de tudo que eu preciso. Eu entro dentro de um Boeing. O painel é enorme. É o Boeing do Mental Soma, que eu chamo. Ali eu ligo, daí a pouco eu entro na estratosfera. Mas aí, Valdo, é coisa de minutos. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte: a maioria desses livros de técnica de estudo, eles colocam você dividir as horas de estudo em assuntos diferentes e colocar 50 minutos de um tema e descansa 10. Você vai examinar o que é que você quer estudar. Você vai olhar qual é o escopo, a meta, o seu objetivo. E outra coisa, fazer a confluência de tudo para aquilo. Eu sempre conto a história aí, que uma vez eu queria estudar um processo que eu não sabia, que era o problema da investimento, processo econômico financeiro em moedas de ouro. E eu não sabia o que era isso. Então, eu ganhei umas moedas de ouro e queria saber o valor daquilo, que investimento que valeria a pena. Então, eu resolvi escrever um livro para mim sobre investimento em moedas de ouro. Então, eu não sabia nada disso, está na estaca zero. Mas eu conheci alguma coisa de numismática, que é o estudo de moeda, coleção de moedas, essa coisa toda. Mas aí, então, eu arranjei uma opção de catálogo, uma opção de coisa, eu comecei a ver. Aí vem uma conselheira que fala para mim assim, veja a moeda de ouro por todo lado. Então, eu chegava, olhava para uma mulher assim, via, ó, ela tem 2 moedas de ouro, uma em cada olho. Passava um carro, eu olhava e falava assim, tem 2 moedas grandes, 2 rodas enormes lá, ó, a roda. Você está entendendo? E aí eu comecei a ver as moedas de ouro. Então, eu comecei a andar um dia no mato, aí veio a ideia, não, vamos olhar no chão se tem moeda de ouro. Por incrível que pareça, achei a moeda de ouro. Tinha estado no chão. Então, eu falei assim, é assim que a gente faz pesquisa. Você tem que olhar todos os detalhes. Eu mostrei para ele aí que nós estávamos andando, falei assim, bora, esse campo aqui tem moeda no chão. Aí eu falei assim, mas como? Não, eu estou sentindo que tem. Aí eu fui andando, descobri uma moeda e dei para ele. Na hora, ele viu isso. Entende? Então, essas coisas, com o passar do tempo, você faz uma pesquisa de tal maneira que você faz interação com o holopensene, o ambiente, objetos, pessoas, casa. Você está entendendo? Você entra nisso tudo. Isso é a técnica do tio Patinho. Interação, hein?
É o tio Patinhas, né? A técnica lá do tio Isso aí Patinhas. é tio Patinhas, mas o tio Patinhas é bobo, né? Porque ele não sabia usar o dinheiro dele. Mas ele tinha uma coisa inteligente, que o Walt Disney colocou lá. Jamais carregue aquilo que você tem num cesto só. Que ele cai, quebra, você vai perder dinheiro. Então, tem que fazer investimento em vários cestos. Você está entendendo? Então, é investimento diversificado. Tem que arranjar um imóvel que seja um apartamento. Um imóvel que seja, por exemplo, para você alugar para uma empresa, por exemplo, aí imóvel comercial. Depois, ações. Um processo de ações, que você vai ver as ações que não sejam de guerra, nem de cigarro, nem de bebida alcoólica, mas coisa melhor. Por aí vai. Entende? Fazer diversificação renda fixa, da sua né? carteira de investimento. Entendeu? Esse Legal. é o caminho. Você pede meia, Por isso beleza, que eu fui estudar. Agora, uma coisa muito engraçada é o seguinte. Os anos foram passando, chegou um certo tempo que o Brasil queria estudar as commodities. Então, eles examinaram no imposto de renda das pessoas, lá o Ministério da Fazenda, e viram quem é que estava colecionando ouro e moedas de ouro. E eu tinha uma coleção, assim, razoável, de 127 países de moeda de ouro, que depois que eu comecei a juntar. Então, eles sabiam disso, porque tinha lá nos meus bens declarado o imposto de renda. Aí, o que tem? Mandaram me chamar lá na minha empresa, nessa ocasião eu tinha uma empresa, então eu fui com 3 auditores, porque estão me chamando, esse negócio, o que é que tem? Aí eu virei para o meu sócio e falei assim, olha, eu não fiz nada errado, eu não sei o que é. Eu falei assim, não, então, você leva os auditores para saber o que é. Todos eles foram os auditores, com tudo quanto é material nosso, balanço das empresas, tudo que precisava. E eu vou para o Ministério da Fazenda. Chego lá e falo assim, o senhor, eles estão esperando o senhor, porque marcaram o dia, tudo para eu ir. Eles estão esperando o senhor no tal, andar tal, assim, sala tal. Aí eu subi, ele falou assim, mas e esses senhores? Não, eles vão comigo, são meus auditores. Ah, tá vendo? Então, pegamos o elevador, subimos, chegamos lá, bati na porta lá. Aí chega um senhor, muito bem arrumado, tudo, olha lá e fala assim, sim, senhor, fala assim, ó, eu sou Valdo Vieira, me chamaram aqui, eu não sei o que é que se passa, eu queria saber o que é. Estou aqui com os meus auditores. Eu disse, não, doutor, não tem nada a ver com esses auditores, pode despachar, não tem nada não, pode dispensar. Nós queremos conversar com o senhor. Mas não tem nada a ver com o meu processo de imposto de renda, minhas empresas. Não, não é nada disso. Nós queremos fazer uma consulta ao senhor. Aí ele abre assim, tinha 3 caras lá que vieram de Brasília e queria conversar comigo sobre moeda de ouro, investimento e o processo das commodities, que eles iam trazer para o Brasil as commodities. Foi aí que começou a aparecer commodities no Brasil, essa coisa toda, entende? E eu dispensei os 3 auditores e chego lá e falo com o meu sócio, olha que vergonha, não explicaram nada o que era, quiseram fazer esse negócio todo, eu não tive susto nenhum com o negócio, fui lá para ver. Agora, conversei horas e chamaram o povo tudo para, sabe, digitar o negócio, tudo que eu estava falando, as coisas todas, e levaram o negócio para Brasília. Agora, isso tudo foi no Ministério da Fazenda, tudo eles viram por causa do meu processo. Agora, eu depois vendi a minha coleção de moeda de ouro e comprei apartamentos, você está entendendo, com ela, bonitinho. Agora, eu tinha, por exemplo, 627 moedas de ouro na ocasião. Algumas grandes e pequenas, tudo quanto é jeito. Tudo isso eu fui comprando, o povo que aparecia, etc. Depois de algum tempo, eu arranjei aquilo tudo. Agora, era um monte de países que eu tinha, você está entendendo? Agora, eu lembro que dessas 600 e tantos, que eu tinha mais era da França. Eu tinha, parece que 101 moedas de ouro da França, das antigas, tudo. E às vezes tinha a coleção inteira. Por exemplo, a libra esterlina, a pound, ela dá com 1 ano. Então você vai fazendo. Agora, o que é engraçado é que com o tempo aquilo cria uma valorização enorme. Porque você começa a catalogar, tem as moedas raríssimas, que existem poucas. Tem moeda? Não, essa aí só tem 20, essa aí só tem 10. Isso aí é um preço absurdo. Você está entendendo? Raridade.
Agora, o caso todo é que você tem que colocar no imposto de renda, a hora que isso aí tem que colocar num banco, uma caixa de segurança do banco, lá no subterrâneo do banco, para ficar, porque você não pode ter isso em casa. Agora, hoje eu não tenho mais moeda nenhuma, eu vendi tudo que eu tinha, entendeu? Porque a hora que começaram a assaltar até as caixas de segurança do banco, eu falei, não, agora não tem confiança. Aí investiu nos imóveis. Agora, tinha um monte de gente que queria comprar essa minha coleção. Eu vendi para aquele que pagou mais, entende? Pela situação. Tudo gente que conhece. Gente que vem do exterior. Aqui mesmo, uma vez, eu estava aqui, ainda não morava aqui não, estava aqui de passagem. Chegou um cara nos Estados Unidos, queria falar comigo, falou assim, eu vou ficar aqui até o dia tal. Ele veio, eu encontrei com ele aqui. E ele queria ver uns processos de selo comigo, selos raros, que ele sabia que eu conhecia. Ele fez a viagem dos Estados Unidos, a Foz, só conversar comigo sobre esse assunto. Então, o problema de investimento, tudo, se você tem previsão, com o passar do tempo, você sabe tudo o que é que vai dar valor, vai aumentar o valor, que vale a pena investir. Tudo que a gente guardar, que tem um determinado valor, você vai fazer investimento. Agora, é preciso de ter, a coisa mais difícil tem é espaço com segurança. Tem que saber guardar isso. Hoje eu já não tenho mais nada dessas coisas. Imóveis. São os imóveis que sustentam o meu pé de meia. Entende? Com isso, é melhor. Agora, Ovaldo, voltando nesse assunto do estudo, eu queria entender melhor como é que o senhor trabalha nesse sentido, porque muita gente fala de você estudar um tempo e fazendo essas pausas, 50 minutos, pausa 10, e você já consegue manter um ritmo constante, às vezes 3, 4 horas, o mesmo assunto. Tempo, você não precisa estar fazendo muita pausa, não. Pelo contrário, você fica motivado e com gasolina azul, é a garra. Você fica cada vez mais espuletado. Ele chama espuletado. Antigamente, há 50 anos, chamava de espuletado. É o cara que está com a espuleta para dar o tiro. Então, é mais do que o gatilho. É a hora que... Você está entendendo? Então, você fica espuletado. Você está pronto para explodir toda a ideia nova, a ideia original. Então, isso, com o tempo, você supera o estudo. Você não precisa estar parando à toa. O próprio trabalho, ele te realimenta. Você está entendendo como é que é? Ele te realimenta, ele dá mais força para você, ele coloca novo combustível. Isso é que é o assunto. Mas isso é disciplina. É com o tempo, tempo, que eu falo tanto aqui em auto-organização, autodisciplina? Por causa disso. Nós temos um laboratório da auto-organização. É a base de tudo. Professor. Agora, eu sou organizado, examina só como é que eu sou. Veja minhas coisas. Agora, observa as bobagens que eu estou falando aqui, que acontece com a maioria das pessoas. Essas 8 coisas que tem numa argumentação. Veja aí. Coisa à toa. A caneta destampada, a coberta caída no piso do quarto. Deixar o aparelho de ar-condicionado ligado com as portas de janela abertas. Tem mais uma aí para essa listagem, deixar a toalha molhada em cima da cama. Pois é. Uma vergonha, né? Agora, a nova geração precisa disso, porque são muito desmazelados. Você está entendendo? A nova geração é de morte. Que é muita informação. É a era da fartura, eles chegam aqui nada de braçada. Nunca passaram fome, nunca tiveram muito problema. Então, o Brasil agora, até o povo que passava fome, está acabando, porque agora tem o PAC, não sei, tem isso, tem aquilo, tem isso. Estão todos sendo socorridos. Tem gente que já não está querendo nem arranjar mais emprego, porque está só querendo viver às custas de alguma campanha dessa, né? Então, como é que é? Isso aí é o boavidismo da história, isso não pode, né? Tem que ter organização, entende? Professor? Se a gente for examinar o seu quadro, a gente vê como é que você é. Se tiver desorganizado, a gente acaba com você. Entendeu? Quarto. Pelo quarto a gente vê a pessoa. Entende? Professor, aqui, no ar. Aqui aonde? Aqui no ar. Ah, sim. Você colocou, você falou vários exemplos de auto-organização, né? E aqui no adendo você coloca que sem auto-organização humana a pessoa não desenvolve, por exemplo, o autoparapsiquismo. Tem alguma condição para acrescentar de tudo isso que você falou, mas relacionado ao autoparapsiquismo?
na auto-organização? O autoparapsiquismo, se você se organiza, você predispõe o autoparapsiquismo. Por exemplo, se eu fizer isso que eu falei com ele, dessa fase anti-lucano, da pessoa trabalhar de madrugada, ela está se predispondo ao autoparapsiquismo. É o momento mais fácil, ou a fase melhor do dia, para você trabalhar com essas coisas. Porque tudo está calmo, assentado, tranquilo, pacificado, entende? É a melhor hora. Quanto tempo, você citou acordar às 3 da manhã, quanto tempo que você estende o trabalho? A pessoa, aí ela que sabe o tempo que ela vai ficar, pelo trabalho que ela vai realizar, e também pelo tempo que ela já se dedica a essa organização, a essa disciplina. Então, por exemplo, a pessoa ir lá, não pode começar com 6 horas, não é isso. Ele marca lá 2 horas ou 3 no máximo, e depois vai dormir, para não criar nenhum problema com ele, com a cabeça, nem nada. E outra coisa, quando ele levantar de manhã, ele não pode estar, não pode. Tem que estar ele descansado. tem que ter superado, tem que estar em dia com o processo dele. Por isso que eu falo, demora pelo menos uns 2 anos para a pessoa dominar. Quanto mais jovem é, pior é. Eu comecei isso muito novo, mas é que eu tinha muito trabalho. Quando eu tinha trabalho demais, eu não podia fazer isso. Hoje não, hoje eu estou nadando de braçada, porque eu sou aposentado, marco meus horários, faço o que eu quero. Você veja bem, eu às vezes, num dia só, na semana, eu tenho 7 encontros igual a essa tertúlia. 7. Como é que é possível? Um desses 7, quase sempre, é com amparadores. Esse é físico. 6 é com consciência. Você está entendendo? Que isso varia, depende do que é. Se vocês forem olhar, vocês vão ver como é que são as minhas coisas. E como que a gente pode também colocar um limite para não forçar a barra da fisiologia, do cérebro? Você não pode bater pino. Você tem que estar em dia. Sua memória tem que estar boa. Olha a memória. Concentração. Uma pessoa, por exemplo, se ela tiver um piriri, apenas uma diarreia, 2, 3 dias, a memória cai. Então, isso tudo a pessoa tem que ver. A memória é um grande fator da pessoa ter, entendeu? O diagnóstico da sua realidade. Porque se desidrata, cria problema. Uma outra coisa, você vê que eu vivo tomando água, né? Então, isso daí... A água é muito sério. Eu tenho estudado sobre a questão da água até por causa do meu pai, né? E o idoso ele tem 50% só da água corpórea em relação ao jovem. Você olha que todo lado que eu vou tem água. Então eu bebo água o dia inteiro. E eu tenho visto coisas assim, confusão mental, a falta de concentração, a desidratação. As pessoas não têm noção que a sede já é sinal de desidratação. Lógico. Não, hoje eles já estão falando que 100 pessoas que ainda estão ainda antes da meia-idade, com 30, 40 anos, que já estão batendo pino. Cada vida moderna, essa vida atribulada. Não toma água, né? E é gente que não usa tóxico, não. É gente normal. E eles já estão precisando de alguma organização que está faltando, está batendo pino. Essas coisas existem. Professor. Oi. Pode. O senhor falou aí em relação à fome, em relação às necessidades básicas, quanto à auto-organização. Então, quer dizer que se eu deixar o meu filho passar fome, ele vai se organizar melhor? Passar fome é uma necessidade, principalmente se o cara tem muita pochete. Se a sua pochete é grande... Não, estou falando em relação ao meu filho, eu não. Em relação não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a necessidade básica, aquele que tem que correr atrás do seu sustento... Tudo isso a pessoa tem que manter. É o pé de meia, a profissão dele, a carreira que vai ter, tudo isso ele vai ver. Eu tive por isso, tudo isso. Só curso superior no Brasil eu fiz 2, fora os que eu fiz fora do Brasil. Até no Oriente, eu fiz o que eu pude. Outra coisa, já escrevi até agora mais de 50 livros. Não, eu estou falando Todo mundo é capaz de fazer isso, por que não? Eu estou falando em relação a se organizar. Ele falou ali... Pois é, organização, tudo é organização. Eu comecei com organização, sabendo o que era isso, com a minha mãe, entre 4 e 5 anos de idade, quando eu comecei a escrever. Eu aprendi com ela, que era professora. Na minha época, a minha turma só aprendia a ler e escrever aos 7 anos, quando estava no grupo escolar. Eu aprendi mais cedo, por causa da minha mãe, que era professora.
Hoje já tem menino aí com 2, 3 anos, estão começando a escrever. Quer dizer, já tem. Nós estamos vivendo a época da fartura, tudo está mais fácil. Agora, a organização, nunca houve tanta bagunça como atualmente. Nem na minha época não era tanta bagunça. Agora, por quê? Tudo, facilitaram tudo. Você está entendendo? Aí, eu sempre mostro aquela história do menino que chegou de viagem. Então, ele chega e vai mexer na mala dele. Então, ele joga a mala assim, abre, tira, e depois ele vai pegando as coisas e jogando assim, por cima do ombro. Cada bagunça. Então, fica aquele negócio tudo espalhado. Isso é que eu chamo de desorganização boa, de alto nível. Tem um monte de gente aí moderno que é assim, olha, seus filhos são assim. Veja lá. Chega lá no quarto e vê se está arrumado. Olha o banheiro dele se está arrumado. Pelo banheiro, você vê a realidade da pessoa. Banheiro dela. Agora, para colocar isso na cabeça deles, de que maneira a gente faz? Ah, você coloca, todo dia você fala. E outra coisa, diminui os emolumentos. Aí que está o problema. Coloca, vamos fazer a coisa certa, só aquilo que interessa. Vamos ver como é que é. Ele já não tem acesso a isso. Eu já diminui o máximo possível. Por isso que eu falei o lance da fome. Agora, ó, você tem que ver o temperamento. Você tem que ver o temperamento. Pergunta para ele se ele é consréu. Aqui, ó. Pergunta para ele se ele é consréu. Eu creio que não. Pois não. Você crê. Eu estou falando é ele. Pergunta para ele, meu filho, você é consréu? Aí fala assim, o que é isso? Aí você vai ler para ele o que é, explica. E ele vai responder para você se é ou não. É uma boa. Tem que colocar cada um no seu lugar, mostrar a realidade. Isso chama impacto-terapia. Agora, esse negócio de crer, eu não creio em nada, eu não acredito em nada, eu faço experiência. Esquece isso, isso aí não leva a nada. Professor? Sim. Desculpa. Ontem você falou que no pandeiro tinham reuniões que iam, às vezes, até 3 serenões ao mesmo tempo. Qual a relação disso com a entrevista com o serenão no curso intermissivo? Às vezes, durante essas reuniões, era aproveitado, vamos dizer, aproveitado o momento? No curso intermissivo, quase sempre, você vai ter entrevista com evoluciólogo. Que você mesmo vai ter interesse nisso, para saber qual é o seu melhor destino, o que você deve fazer. Quais são os próximos, depois do curso intermissivo, os próximos passos que você vai dar. Isso é importantíssimo. Entende? No intermissivo, então, não acontece, no curso intermissivo, não acontece entrevista com serenões? Não, com serenão pode ter, nunca, não põe a mão na cumbuca. Tudo é possível, eu estou falando que isso não é ordinário, não é o normal. O vulgar, geralmente, não é tanto assim, não. Entende? Agora, com evoluciólogo, sim, isso aí é uma coisa mais comum. Todo mundo aqui vai... Então, agora, quando chegar na intermissão, vai ser inevitável. Vocês vão ver, cadê as contas? Vão ver? Isso vai ser inevitável, entende? Aqui é a Rosa. Você havia falado sobre a questão das crianças, né, que já com esses problemas já do parapsiquismo já alterado desde cedo. E eu observei muito isso como professora e também com os meus filhos, e achei interessante, eu acho até que você já havia falado sobre isso, um livro, né, que pudesse mostrar, desdramatizar essa questão do parapsiquismo também para as crianças, que muitos pais não são informados, e professores também, por isso que eles também não sabem resolver. Acabam entrando também naquele clima que a criança produz, não é isso? Isso. O que você acha de um livro? Começou a tertúlia, eu conversei com o professor Valdo, né, que a minha meta agora é escrever um livro infantil. Então, com esse objetivo de desmistificar o parapsiquismo, né? Então, eu estou trabalhando sim nisso. Tá? Então, você pegou bem aí. Essa é minha... Na verdade, eu gosto muito de trabalhar com parapsiquismo e com criança, né? Eu estou, acho que, um bom tempinho na dinâmica parapsíquica das crianças, né?
Então, o Moacir, ele iniciou essa dinâmica, depois ele foi passando para alguns professores, né, e eu venho acompanhando, e eu realmente gosto muito, tanto do acoplamentário quanto dessa dinâmica. Eu me sinto assim, parece que eu já fiz isso, sabe? Eu tenho uma certa facilidade de interagir, né, com esse grupo. Então, eu acho que eu tenho, na verdade, é um objetivo, eu tenho que fazer, na verdade, um livro. O que a gente percebe é que os amparadores, os assediadores, até brincam quando percebe que o que eles provocam com as crianças passam a fazer aquilo cotidianamente, fazendo parte até do processo no dia a dia da criança. A gente vê muito isso, né? Tem vários casos, né, Rosa? Mas o que eu vejo assim de principal é a questão que utiliza, a falta desse esclarecimento quanto ao parapsiquismo. A gente observa assim que várias crianças, os pais, né, dessas crianças, às vezes levam para psiquiatra, né, acabam dando medicamento para essas crianças que às vezes não necessitaria, né? Então são crianças aí que na adolescência utilizando desde cedo medicamentos de tarja preta, né? Então cognitivamente acaba diminuindo, né, toda diminuindo a questão dos neurônios, sinapses, né? O parapsiquismo também já vai para baixo, já não consegue, então a interação dessa criança já diminui. Então isso é muito sério, eu vejo que é necessário uma educação parapsíquica, né? E quanto mais a gente estimular isso, a própria conscienciologia, né? A tertúlia, os cursos, eles já vêm fazendo isso, mas eu acho que tem uma lacuna nessa questão da infância, né? A Evolucim está fazendo um trabalho, então a gente está caminhando, né? Estamos tentando pegar vários tipos de grupos, né, de idades e assim por diante. A própria Sinvex, né, trabalha com jovens nesse sentido, mas a criança em si eu acho que é essencial. E vamos pensar no nosso futuro, né? E na próxima, quando a gente vir, o essencial, eu acho que todos gostariam, né, que tivesse aí uma abertura maior dentro da sociedade relacionada com essa educação parapsíquica, né? Isso ia facilitar muito. E aí acabar com a ignorância dos pais, porque eles falou em criança, falou em família, com né? essa situação, por desconhecimento, por ignorância, né? Isso é muito importante. Interessante. Então, obrigada. Professor, meu pai faleceu há 5 anos. Minhas irmãs até hoje vão ao cemitério e têm uma imagem romantizada do meu pai. Porém, ele foi um péssimo pai, um péssimo marido. Sempre nos tratou com frieza e nunca fez nada para que tivesse um pouco de conforto. Somente se preocupava com os prazeres dele. Vejo com todos os defeitos que tinha. Não penso nele, pois não sei em que situação ele está. Mas esse meu modo incomoda profundamente minhas irmãs, que parecem ter esquecido os problemas que tivemos. Pergunto, estou errado em ver o meu pai como ele realmente foi? Não devo mais tocar nesse assunto com minhas irmãs? Esse assunto gera um grande desconforto, pois não sei se estou sendo ética. Olha, você está certo, a gente tem que deixar a pessoa que já dessomou para lá, para ela cuidar do destino dela. E você deve falar com as suas irmãs, sim, porque às vezes é preciso de ver. Se o pai estiver atrapalhado, ele às vezes está fazendo assédio para essas suas irmãs. É bom o urubu observar, pergunta para elas isso. O urubu observa essa realidade. A gente tem que ser frio para analisar essas coisas em função. A pessoa dessomou, tem sua razão de ser. Tem que seguir o destino dela. Professor, gostaria que me esclarecesse se um portador de HIV pode iniciar a tenepse, ou se a pessoa que já é tenepsista torna-se contaminada, poderá continuar a ser tenepsista. Não, aí não tem nada. O tenepsista ela pode fazer. A única coisa que ela deve evitar é trabalhar com consciência com as energias. Exteriorizar a energia dentro de uma reunião com o povo todo, ela deve evitar. Porque isso, até que às vezes pode ser que ela não vai fazer nada de mal, mas psicologicamente, do ponto de vista energético, isso aí não é bom, não. Então tem que olhar. Agora, praticar tenepse não tem nada, porque os amparadores estão vendo quem é que traz. Possivelmente, se você está com a HIV, eles vão trazer um monte de cara que morreu com HIV para você tratar deles na tenepse, está na cara. Professora Lilian, ao responder a pergunta sobre interaciologia,
você afirmou que as pessoas que manifestam o parapsiquismo muitas vezes são levadas para visões religiosas dogmáticas, inclusive para o espiritismo, que dá uma visão distorcida para as pessoas. Que visão distorcida seria esta? Isso não depende do nível da casa espírita? Qual a visão correta na sua ótica? Pergunto isso, pois ainda não tive oportunidade de fazer nenhum curso específico sobre o assunto. O que eu vejo que, independente da casa espírita, o espiritismo é uma religião. Então, segue, sim, preceitos, valores religiosos, dogmáticos. E tem guia cego. Enfim, o que eu já observei? Eu tenho pouca experiência, mas o que eu observei dos ensinamentos que eles dão para criança e, enfim, adultos, é que eles, na verdade, não há um ensinamento que nem assim de uma defesa energética, de uma interação mais crítica dos paracontatos, né? A interação daquele indivíduo, daquela consciência com a consciência. Então, é uma forma mais passiva de trabalhar com o parapsiquismo. Então, tem até um caso, mas foi numa questão de uma adulta, né? Que ela era médium, e quando ela se sentia mal nas sessões de doação de energia, de passe, ela mentalizava uma cor. E, segundo ela relatou para mim, ela falava que melhorava. E eu achei aquilo muito interessante, porque você olhava, e teve um dia que ela chegou a vir aqui em Foz do Iguaçu, e ela foi na nossa casa, e ela falou, não, estou me sentindo mal, vou ver a cor dourada. Aí eu olhei para ela e tinha a Consex do lado dela, e a Consex ficou, e a cor dourada tá, e daí, né? E eu pensei para ela, então é muito ritual místico para uma coisa que não dá resultado. Então, no momento que ela começou a fazer estado vibracional, começou a defender as suas energias, ela começou a identificar isso. Ela falou, poxa, agora que eu estou me sentindo bem, isso que é bem-estar. Então, nos trabalhos que ela fazia assistencial, ela começou a obter resultados. Então, é nessas questões que eu vejo assim que eu estou falando aqui de sutilezas, né? Não estou indo nem muito profundo, mas essa questão mais da autocrítica do próprio sensitivo em utilizar o parapsiquismo dele. Então, começar a ver se do lado dele tem amparador, tem guia cego, né? Como foi comentado aqui, que nas religiões, de modo geral, a tendência é ter mais guias cegos, né? Então, é sempre prevalecer uma opinião, uma razão, uma convicção, né? Então, é por isso que eu estou colocando nessa tecla. Uma das coisas piores que tem no espiritismo é que eles acham que o melhor médium é o médium totalmente inconsciente. Passivo. Né? Passivo, total e inconsciente. E ele nem sabe. Então, ele tem que ser um boneco de ventríloco. Professora Lília, penso que uma coisa que contribui para que a pessoa sinta esse medo é a própria indústria cinematográfica e televisiva, fazendo sensacionalismo em torno dessa questão do parapsiquismo, com filmes de horror, jogos onde aparecem zumbis, instigando o medo. Falo isso porque, quando eu era adolescente, assistia muitos filmes de horror e hoje estou lutando contra esse medo. É uma senhora que está falando. Uma senhora. Enfim, realmente os filmes, eles carregam, né? Nessa questão, quando se retrata de parapsiquismo, tem sim uma exacerbação, uma dramatização. Mas eu fico pensando, se retratasse de fato essa realidade mais assistencial entre consciência e consciência, esses paracontatos mais reais, não ia dar audiência, né? Porque a realidade ia mostrar ali a questão da própria assistência, da melhora, não ia ter grandes oscilações emocionais, né? Então, eu vejo assim que é importante a gente manter essa autocrítica, é importante sim ver esses filmes, não vejo que tenha nada de assim grandes erros, é importante você ver a situação, mas é importante você racionalizar em cima dessa exacerbação emocional que o filme traz. Professora Lília, sofri terror noturno durante a infância e adolescência. Agora, na fase adulta, tenho uma certa fobia, durmo com as luzes acesas, com a crença errônea de que as consciências só aparecem no escuro. Eu não sabia do tema do verbete. Contudo, hoje pela manhã tomei a decisão de perder essa fobia de vez, pois estou disposto a sanar as pendências holocármicas e analiso com alguma coisa ainda que está me prendendo. Não avanço como eu espero. Qual a sua opinião? Há alguma técnica específica? Tem uma técnica que é o EV. Eu vejo que terror noturno tem muito a ver com a questão dos assédios. Então, é importante você melhorar a sua defesa energética. Então, estado vibracional
E, assim, tentar ao máximo fazer o estado vibracional durante os dias, perceber as suas energias, criar mais segurança. O estado vibracional, ele ocasiona isso com o sensitivo. Você vai melhorando, além da autodefesa, você vai qualificando melhor as suas energias. E vai chegar um momento que você vai estar assim, mais autossuficiente. Então, você vai estar mais seguro nos teus paracontatos. Você vai saber os seus limites de interação, de assimilação, de acoplamento. Então, é isso que eu acho o ideal para começar, é a questão do estado vibracional. E depois, aí, a questão da própria projeção lúcida. Expandir isso. Então, é interessante, tem várias técnicas no livro Projeciologia, e que você vai expandir, ampliar a tua consciência nessa questão da multidimensionalidade, para, digamos assim, eliminar de vez a questão do medo da multidimensionalidade. Agora, esse teu posicionamento é muito rico, esse teu enfrentamento, né? Eliminar já esse medo irracional. Agora, tem que ter força de vontade, entrar com tudo e não voltar para trás. Gente, eu quero dizer que me deram aqui um kit aí da Simvex, que tem aqui um verdadeiro tratado com detalhes, etc. Caneta, sonho de valsa, sonho ouro branco. Agora, aqui dentro tem uma série de dados da 8ª semana da Invex e a 10ª do Simvex, poliglotismo parapsíquico, papéis com o nome da Simvex e detalhes com informações, mas um monte de páginas com informações sobre o assunto. É o kit mais rico que eu já vi desses eventos por aqui afora. Entende? É muito material que tem aqui. É quase que um verdadeiro livro que estão dando para todos. Entende? Essa meninada vai ficar forte nisso. Eu vou levar isso aqui para a Graça, porque eu não posso comer. Vamos ver se ela também pode ter. Ela também faz dieta, mas, ó, é o máximo. Vamos ver o que nós fazemos para isso. É o máximo. Valdo. Sim. Aqui no ar, Valdo. Com relação a essa questão da rotina do sono, quando você tem, em certas ocasiões, compromissos à noite, que você chega um pouco tarde, tipo 10 horas da noite, alguma coisa assim. Não, é um dia atípico. A gente faz exceção. Como é que administra essa questão do sono? Faz exceção. Eu sou também do social quando precisa. Uhum. Entende? Agora, eu encaixo tudo nisso bem. Eu desconto, recupero, eu tenho facilidade. Dorme pouco, mas recupera. Por exemplo, se eu estou cansado, me dê aí 15 minutos, eu deito, relaxo, durmo aí 15 minutos e levanto a corda toda. Todo mundo que vive comigo sabe disso. Mas quando surgem essas ocasiões, você dorme menos do que o esperado, mas acorda bem. Nessas semanas agora, eu tive 2 vezes fora, nós ficamos muitas horas, né, até tarde. Agora, isso não me afetou nada, meu trabalho, não. Eu não perco o track, quer dizer, o pique. Você está entendendo? Eu recupero logo. Depois de muitos anos na minha idade, você precisa de algumas décadas para você chegar lá. Tem que começar a mexer. E cuidado com a barriguinha, cada pochete. É o que eu estava falando lá. Você tem que ver isso. O negócio é sério. Um pouquinho só ainda vai, mas um poucão não pode. Porque senão a cabeça fica lenta, mole. A pessoa começa a bobear. Lá para trás. Excesso de peso, gente, não ajuda a pessoa. Em nada. E mesmo mental somaticamente, que eu estou falando, não ajuda. Então é preciso ver como é que é. Exercício físico ajuda. Fazer exercício físico é muito bom. Caminhar, marcha, esteira aeróbica, natação até, conforme se não vê excesso, vale a pena. Agora, lembre-se, na sua idade não pode ter a coisa que acontece mais. Chama-se entusiasmo. Você manda o entusiasmo para aquele lugar, ou seja, para a holoteca, para a pessoa estudar. Para acabar com o entusiasmo. Entusiasmo demais é besteira. Entende? Mas a gente tem que ter tranquilidade, ponderar, refletir, ter equilíbrio, imperturbabilidade. Entusiasmo é bobagem, é coisa comocional. Entende? Entusiasmo com relação a quê aí, no caso? Você está colocando aí? Não, qualquer coisa? Explica para ele, explica. Qual o motivo que você quer? O que é que você se entusiasma? Com o quê? Música, a namorada,
doce de leite, o que é? Internet, videogame, uma conversa com os amigos, o que é? Não nada exagero, não. Nada. Ó, pelo menos nos últimos tempos aí, nada não exagero. Entra no bico. Outra coisa, ó. Como é que você está? Você não está tremendo mais não, né? Tá bem, né? Aí. Pois é. Afinal de contas, você não é Emmanuel? Tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito, tem que sustentar esse nome aí, como é que é? Emmanuel que eu estou falando não é Emmanuel do Chico Xavier, não, é Emmanuel da história, tem uma opção de coisa disso aí. Vamos dizer, estão lareando no meu ouvido direto com isso aí. Já disse que o cara está ressumado lá na Itália, então. Agora, tem nada a ver. Coisa, a culpa é do seu pai, fala com ele. Ele que deu o nome. Na minha mãe, na verdade, né? Falou que deu o nome. Professor Valdo. Sim. Eu queria saber, ali no dicionário, na coerenciologia, a terceira linha, no finalzinho ali, é significativo considerar que a auto-organização disciplinada da consciência lúcida ultrapassa, né, aquela parte. A patologia do transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque. Pois é. Entende? Então, a pessoa, tudo tem que ver isso. Por exemplo, tem gente que vê que eu sou tão organizado que acha assim, o Valdo deve sofrer do toque. Eles não têm ideia de nada disso. O toque é uma coisa que a pessoa sofre com aquilo. Aquilo, ela está escravizada ao processo. Eu não tenho nada disso. Eu não sofro com essas coisas. Você está entendendo? Então, é uma análise totalmente errada. Agora, eu, às vezes, tenho mais organização do que o cara que tem o maior toque da paróquia. Entende? Mas eu não sofro com isso. Isso é o meu jeitão. Eu criei a vida desse jeito. É o meu estilo. Entende? O estilo é a pessoa. Com o tempo, ela cria isso tudo. Então, pode não ser patologia. Todo detalhe. Você está entendendo? De modo geral, eu acerto. De modo geral. Isso não quer dizer que eu acerto sempre. Errar é muito importante. Se não houvesse o erro, ninguém evoluiria. Nós temos que ter o erro para a pessoa aprender a acertar. Você está entendendo? Então, parte desse princípio. Errar é inevitável, faz parte da evolução. Agora, nós não podemos temar no erro, ficar com ele, achar que fazer a glória do erro. Não, tem que ser a glória do acerto, senão não vai. Aí é que é a diferença. Agora, a auto-organização é para o acerto. Aí é que muda. Não é patologia, é um processo homeostático. Então, é um problema de equilíbrio, saúde. No processo, por exemplo, assim, parapsíquico, desde a antiguidade, eles chamam que isso é a para-saúde, a super-saúde, é a saúde extra. Você está entendendo? A pessoa fica além daquilo. Agora, eu penso que isso tudo é que me ajuda a ter essa disposição com 80 anos. E a maioria do povo que chega aqui, principalmente as senhoras, com 80 anos, elas têm certa dificuldade. Processo, ficam trôpegas, têm dificuldade de andar mais apressado, cai à toa. Outra coisa, a elaboração mental é mais brade. Isso tudo tem. E o urubuceba meu jeito, se eu sou assim. O problema todo é esse. Agora, eu sei, eu já falei aí, eu tenho macrossoma. Quer dizer, então, que eu já era organizado antes dessa vida, porque senão eu não teria o macrossoma. Eles não vão dar um macrossoma, que é o meu caso, que não é para baixo, mas é para cima. Eles não iam dar para uma pessoa desorganizada, porque senão sabia que aquilo não ia funcionar. Eles não dão ponto sem nó. Eles não atravessam o negócio com excesso, eles não vão fazer excesso. Outra coisa, nenhum serenão ou consciex do maxi-mecanismo multidimensional tem peças, mini peças lúcidas do maxi-mecanismo favoritas. Eles não têm disso. Eles têm justiça, eles têm equilíbrio, eles têm cosmoética. Eles não vão estabelecer determinada pessoa como favorito deles. Não existe isso. Então, isso é o para-direito aplicado em tudo. A turma custa entender isso.
Então, não fica pensando que eu, você, ou ela, ou ele sejam favoritos do Max Mecanismo. Não. Você tem que apresentar serviço. Vão ver a ficha é que manda. Então, se nós começarmos a entender isso, a gente caminha mais depressa. Você entendeu, né? O nível dessa história. É a qualificação do que nós queremos, dos nossos objetivos, daquilo que a gente faz. Vamos qualificar isso aí do ponto de vista evolutivo. Professora Lilian. Sim. Professora Lilian, aqui no A, em cima, Diogo, você poderia comentar na página 2, em detalhismo, sinergismologia, terceira linha, de cima para baixo. O sinergismo da flexibilidade mental, ajudando na superação da paura perante consciências. Aqui eu coloquei no sentido da consim espectrofóbica, ela não tem essa flexibilidade mental. Então, ela é extremamente priorista. Então, por isso do medo, desse receio, né, e dessa dificuldade de ver coisas novas, né, que é, no caso, a multidimensionalidade. Então, no momento que ela reavalia os seus valores, vê que ela tem um padrão mais a priorista, mais fechadista, quanto às interações, tanto intrafísicas quanto extrafísicas, ela vai adquirindo, pouco a pouco, essa flexibilidade cognitiva, né, que é essa flexibilidade mental, que também entra a flexibilidade da questão da psicossomática, e aí entra todos os tipos de inteligência daquela personalidade, daquela consciência. Então, essa flexibilidade, ela já denota um aumento desse abertismo da consciência. E aí é o começo de uma superação para essa espectrofobia. Não sei se ficou claro. Ficou claro. Agora, posso fazer mais uma pergunta? Nós só? esperamos os próximos 80 verbetes, tá certo? Você já defendeu 8 até agora, falta 80. Né? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 101 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 12 perguntas online. Temos hoje os recados da Ana sobre o censo de parafiliação, a Milena sobre o curso ginossomática, o Pedro sobre ectoplasmia, a Sandra sobre o curso Fundamentos da Conviviologia e a Eliana sobre o curso Completismo Verbetográfico. Boa tarde. No próximo final de semana, no dia 21 e 22, a professora Adriana Lopes dará o curso Censo de Parafiliação, na sede da CIP, no Discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. Esse curso é prático e por meio de debates e práticas energéticas, o objetivo é auxiliar na ampliação da lucidez do vínculo pessoal com os amparadores de função e das posturas pessoais que intensificam essa conexão. Para mais informações, ligue para o telefone 2102-1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. As inscrições estão sendo feitas lá na sede da CIP, no Discernimento. Esperamos vocês. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para o curso Proexis Ginossomática, que ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu nos dias 4 e 5 de agosto. Alguns temas que serão debatidos, alguns deles são sobre menopausa evolutiva. Quem vai falar sobre esse assunto é a professora Marina Tomás. Sobre as especificidades do parapsiquismo ginossomático, com a professora Lilian Zolé. Sobre antimaternidade sadia, com a professora Cristiane Ferraro. Finanças e Proexis, com a professora Ana Paula Firmato. Então, são alguns dos temas que serão abordados no curso. Para quem tiver interesse em conhecer a programação completa, pode acessar no site www.apexinternacional.org. E as inscrições estão sendo realizadas aqui na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CAEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia, que irá ocorrer nos dias 24, 25 e 26 de agosto. Nós chamamos a atenção para o debate que irá ocorrer durante esse curso,
sobre o campo bioenergético, que também vai ocorrer, que vai tratar da paraconviviologia e da conviviologia. Então, para quem quer ver com o CIEX, ou para quem quer superar o medo de ver com o CIEX, vale a pena participar desse campo bioenergético, que a ideia é justamente fazer o contato maior com os amparadores e com os assistidos. Então, para quem tiver interesse, as inscrições estão abertas na recepção do CIEC ou pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. Gostaria de chamar a atenção dos tertulianos e os teletertulianos de todo o Brasil, em especial da região sul. Faremos em Curitiba o curso Técnica da Ectoplasmia Assistencial com o professor Frederico Ganem, nos dias 4 e 5 de agosto, no Hotel Golden Tulip Santa Felicidade. Interessados, entrar em contato com o IPC Curitiba pelo telefone 41 3233 5736. Repetindo, 41 3233 5736. Obrigado. Boa tarde. Se você já fez o programa Verbetografia e ainda não apresentou o seu primeiro verbete, então a dinâmica Completismo Verbetográfico é para você. Trata-se de uma dinâmica nova que vai começar nesta sexta-feira, 20 de julho, à tarde, período da tarde, aqui no CAEC, que é um campo de escrita específico para a redação do seu verbete. Então, estarão presentes professores do programa Verbetografia que estarão apoiando, auxiliando o trabalho. Então, a gente convida você a ser completista com o seu verbete, a fazer autoinclusão verbetográfica e vir conhecer esse novo campo de escrita. Se você também já publicou um verbete e está lá assim um pouquinho parado com o segundo, também venha para essa dinâmica e com certeza você estará novamente em breve aqui na cadeira dos verbetógrafos. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Assistência Geológica. A especialidade é Intrafisicologia, de autoria da professora Juliana Costa. Obrigado pela sua presença e até amanhã.